Muito bem, amados. Vamos então meditar na palavra. Eu gostaria de pedir à amada igreja que abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16. Não se acostume apenas a olhar no telão. Traga a sua Bíblia para que você possa aprender a encontrar os versos na sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Vamos ler o verso 19. Mateus 16. Vamos ler o verso 19. Diz então o texto: Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, amados? Quantos entendem aqui que nós temos um Deus que abre e fecha portas? Só a Elisângela, só o Márcio? Amém, muito bem. As portas, elas nos dão acesso a algum lugar, é verdade? Mas também as portas nos dão a saída para um lugar, tanto entrada quanto saída. E nós precisamos estar atentos a esse entendimento. E antes de explicar essa questão das chaves, nós precisamos entender que as portas espirituais, elas são projetadas por Deus. Elas são projetadas por Deus para nos dar acesso ou escape em algumas situações da vida. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós vamos querer entrar em qualquer lugar ou arrombar algum lugar. Nós precisamos entender, Deus projeta portas individuais para cada um de nós. A porta do trabalho que Deus abriu para Júnior era exclusivamente para Júnior. Se eu quiser arrombar essa porta, não vai dar certo para mim. Porque Deus abriu a porta exclusivamente para Júnior. Deus abriu exclusivamente uma porta para Márcio. Deus abriu uma porta exclusivamente para Girleno. Deus abre portas. E quando a gente quer, por olho grande, abrir a porta do nosso irmão para a gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Cada porta, então, é individual. E Deus vai abrir a porta individualmente para cada um. A porta que serve para Lucas não é a mesma que serve para Rômulo. A porta que serve para Ricardo não é a mesma que serve para Gustavo. Então nós precisamos primeiro entender isso. E se você começa a entender na história bíblica, desde o princípio, Deus começou a abrir portas. Deus abriu uma porta de uma arca gigantesca que um homem construiu. E essa porta era tão larga e tão alta para que o animal mais grande e alto pudesse entrar. Deus abriu essa porta. Deus deu as instruções a Noé para que ele pudesse construir a arca. Deu dimensões, material, tudo de maneira detalhada, para que Noé pudesse, então, construir essa arca. Mas também, se você entende uma coisa, uma vez que começou a chover, a porta foi fechada. Os homens estavam angustiados e queriam entrar, mas não havia mais como entrar, porque a porta estava fechada. O mesmo Deus que abre uma porta, também às vezes ele fecha. E nós precisamos estar atentos a essa verdade. Precisamos estar atentos quando Deus abre uma porta, porque, como diz Apocalipse 3:7, o que diz Apocalipse 3:7? Quando Deus ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas quando Deus fecha uma porta,
ninguém pode abrir. Estou parafraseando, é claro, né? Mas é importante que nós possamos estar atentos, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também quando Ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre. E há uma porta, amados, que foi aberta para todos nós enquanto igreja. E essa porta está explícita aí nesse texto que nós lemos, porque diz assim que nós, verso 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Do reino. Você e eu, através de Jesus Cristo, temos uma porta aberta para nós. E essa porta abre, nos dá acesso ao reino de Deus. Mas aí nós temos esse entendimento como humanidade. Se eu realmente quero entrar ou não. Deus não empurra você para você entrar pela porta. Ele inclusive diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta ouvir, você tem que ter atitude. Abre a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É importante que a gente entenda isso. Depois dessa breve introdução, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, 51. Mateus 27, 51, antes de passar para o cerne da mensagem. Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fendaram. Que momento era esse? Quem lembra? Foi o momento em que Jesus estava na cruz e expirou. Ele entregou sua vida por nós. Ele nos deu livre acesso ao reino do seu Pai, ao reino celestial, através da sua morte. Através da sua morte. Mas vamos voltar então ao contexto que nós estávamos lendo em Mateus capítulo 16. Jesus aqui nos ensina uma lição maravilhosa nessa passagem. Mateus 16, vamos ler a partir do verso 13. Diz assim então, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, que você é Pedro. Aqui muitos confundem, eu quero que você entenda uma coisa. A Igreja Católica pegou esse texto para dizer que Pedro era a pedra fundamental da igreja ou foi o primeiro papa. Mas Jesus está dizendo assim, você é Pedro, mas naquele momento Jesus estava dizendo, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, sobre Jesus Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do Hades, em outras versões, do inferno, não prevalecerão, não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu gosto dessa versão porque você liga ou desliga com o quê? Com chave. Você tem que ter uma chave para ligar ou desligar. É importante que você entenda. Jesus, ele está aqui falando para os seus discípulos, precisamos ter chaves na nossa vida. Precisamos ter chaves. E aqui eu não estou dizendo para você
visualizar a sua chave espiritual e entrar na sua casa nova, comprar um carro, não. Estou dizendo que essa chave espiritual que você precisa chama-se oração, chama-se presença, buscar a presença de Deus, chama-se entender e ouvir a voz do Senhor. Jesus ele faz algumas perguntas aos seus discípulos. E essas perguntas são realizadas para nos ensinar alguns níveis de relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos. Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, que não é para todo mundo dada um certo tipo de revelação. Quando nós lemos a palavra, nós temos a revelação aqui escrita. Mas nem sempre você entende. A não ser que você peça ao Espírito Santo que revele essa palavra para que você possa aplicá-la. Não adianta, mesmo se você fizer o curso mais de alto nível de teologia, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai aplicar essa palavra na nossa vida. Não adianta. Por isso, nós precisamos ver que existem esses níveis. Eu gostaria de relatar esses níveis rapidamente aqui nessa manhã. Primeiro nível, verso 13. Jesus fala para os seus discípulos, diz assim a palavra do Senhor, na minha versão: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Veja bem, Jesus aqui está fazendo uma representação dos outros como o mundo, como as pessoas que vivem lá fora, como as pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Jesus, as pessoas que não conhecem bem a Deus. Esses são os outros. E é por isso que, se você vai ver no decorrer da história da humanidade, se levantaram muitos profetas falsos, como Maomé, como Buda, e eles acham, os seguidores deles acham que eles são o Cristo. E isso é o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo e ensinando os seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Verso 14, eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, quem está lá fora, quem não conhece, quem não tem intimidade, não tem clareza de quem é Jesus. Eu gostaria de iniciar com essa primeira pergunta. Você tem no seu coração claramente quem é Jesus na sua vida? Isso é importante para que você entenda. Você não faz parte de uma multidão que está lá fora, que não conhece a Deus, você faz parte da igreja. Deus entregou na sua mão uma chave, e essa chave chama-se a chave que dá acesso a você para o reino de Deus. Você precisa compreender isso. Esse sistema mundano muitas vezes nos confunde a mente das pessoas que estão lá fora. E muitas vezes essa confusão tem se infiltrado dentro das igrejas. Ah, mas será mesmo? Fica aquela dúvida no ouvido, na mente. Será mesmo? Porque, olha, eu já fiz de tudo, mas eu não consegui aquilo que eu estou pedindo. Não consegui a minha bênção. Deixa eu falar uma coisa, meus amados. Você não está aqui porque você vai receber uma bênção, ou porque você vai obter um novo trabalho, ou uma nova casa. Você e eu estamos aqui porque precisamos do Senhor. Nós estamos aqui porque somos carentes da graça de Deus. Nós estamos aqui porque entendemos que, olha, sem Deus eu não posso fazer nada. Você está aqui e eu estou aqui porque entendemos que através da sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais afiada que uma espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que julga pensamentos e intenções do coração, nós entendemos que precisamos do Senhor para viver uma vida plena nessa terra.
Porque nós vivemos nessa terra, muitas vezes, como mendigos. Tem uma frase que um escritor peruano, ele falou, e isso a gente aprende na escola, era um grande da literatura peruana, e disse assim, porque vocês sabem que quando o Peru foi colonizado, descobriram muito ouro no Peru, e ainda tem muito ouro. E ele fez uma analogia ao país como está. Isso também pode ser uma analogia para nossos países da América Latina, lamentavelmente. E ele diz assim, o Peru é como se fosse um mendigo sentado num banco de ouro. A humanidade, deixa eu falar agora para nós espiritualmente falando. Nós muitas vezes estamos dentro de uma igreja e somos como um mendigo que estamos sentados num banco de ouro. Porque não entendemos a nossa identidade. E porque a gente vive mendigando por pequenas coisas. Ah, Senhor, eu quero minha bênção. Ah, Pai, eu quero esse trabalho. Ah, eu quero aquilo, meu amado, minha amada, você já recebeu uma bênção que é incomparável. Se chama a tão grande salvação. Ninguém pode tirar, ninguém pode lhe roubar isso. Você tem isso na sua mão, na sua vida, no seu coração. Segundo nível. Agora, verso 14 e 15 diz então, e eles responderam, né? Os discípulos estavam respondendo. No verso 15, diz assim, e Jesus perguntou, e vocês que caminham comigo? Vocês que estão diariamente comigo, quem vocês dizem que eu sou? Automaticamente aquele discípulo que era o discípulo arrebatado, talvez, ou aquele que era mais impulsivo, ele tomou a palavra e disse assim, Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse segundo nível, ele já se dá para nós que somos discípulos de Cristo. Cada um de nós. E se a gente não for como Pedro, não tiver na nossa mente, no nosso coração e na nossa língua a resposta rápida, precisamos ter um alerta na nossa vida, uma atenção. Jesus muitas vezes faz essa pergunta para nós. Sabe por que ele faz essa pergunta para nós muitas vezes? Porque muitas vezes nós vivemos como se não soubéssemos quem ele é. Nós vivemos a nossa vida como se Jesus não existisse. E ainda dentro da igreja falamos mal dos ateus e agnósticos. Mas nós estamos dentro de uma igreja e vivemos como se Jesus não existisse. Mas como é isso, pastor? Quando eu faço e peco e digo assim, vou me esconder da minha mulher, vou me esconder do meu marido para não ver, mas estou pecando. Mas você não se esconde de Deus. Porque Deus vê tudo, absolutamente tudo. E nós precisamos compreender que nós somos filhos da luz. E onde há luz, as trevas, elas são dissipadas. Elas vão embora. Não há mais espaço para as trevas quando há luz. Não há mais espaço para a escuridão onde a luz do Senhor habita. Nós fazemos parte desse povo que é luz em meio à escuridade, que é luz em meio às trevas. Mesmo estando dentro da igreja, nós muitas vezes não vivemos uma vida que condiz à identidade de discípulos. E nós precisamos estar alerta e atentos para isso. Temos comportamentos muitas vezes que não condizem com a fé que professamos. Reações, palavras, circunstâncias. Como nós temos reagido? Como filhos de Deus? Ou como antigamente nós reagiríamos quando alguém pisa no nosso pé? Eu soube de uma história ontem e olha que eu vi que Deus mudou a vida dessa pessoa.
É uma irmã que é brava e que, em certa oportunidade, ela voou sobre uma menina na sua turma de escola. Mas hoje Deus transformou. Porque às vezes dá vontade de pular em cima de uma pessoa. Mas não sou mais eu. Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia antes, já não faço. Já não faço mais. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou discípulo. E olha que o mundo, ele está... O mundo que eu falo é o inimigo mesmo das nossas almas. Ele está olhando para nós, dizendo assim, porque ele é o acusador. Jesus não acusa, mas o inimigo acusa. Disse, mas Márcio? Esse Márcio, olha, eu pensava que esse Márcio era crente, mas não. Márcio, olha, no horário do descanso na fábrica, nem tem descanso, coitado. No horário do descanso na fábrica, fica lá xingando o seu chefe. Ah, miserável, infeliz. Aí, mas, e aí, qual é a diferença entre quem é discípulo e quem não é? Nós precisamos começar a mudar nossas atitudes, nossas reações. Nós precisamos mudar nossa forma de vida. Nosso estilo de vida tem que ser parecido com Cristo. Tinha antigamente um filme que passou, inclusive se fez muito viral, com umas pulseiras que tinha O que faria Jesus? Era isso mesmo? Nos seus passos, isso. O que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Isso nós temos que perguntar todo dia na nossa vida. O que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus se alguém me xingasse? O que faria Jesus se alguém falasse mal de mim? O que faria Jesus se alguém fizesse isto ou aquilo? Com certeza Jesus não agiria como muitos de nós temos agido. Com certeza não. Nós precisamos compreender, amados, que agora não somos mais nós. Precisamos para isso aumentar o nosso nível de relacionamento com o Pai. Temos vivido um relacionamento muito raso, muito supérfluo. Esse é o evangelho light, gospel, que muitos querem viver. Mas eu quero dizer, amada igreja Ágape, Deus quer levantar uma igreja que tenha intimidade, que possa ouvir a voz do seu pastor, a voz do seu Senhor, dizendo, olha meu filho, minha filha, anda por aqui, não ande por aqui, porque esse caminho te conduz à morte, anda pelo caminho da vida. Mas muitos de nós, muitas vezes, por ouvir tantas vozes, na internet, no YouTube, onde for, a gente se perde. Não confunda, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quando fala isso, não é esse pastor aqui. Você já sabe, eu sei que você conhece minha voz, meu sotaque, mas eu quero ver se você conhece a voz de Deus. Conheça a voz de Deus, porque essa voz jamais. A minha voz pode em algum momento lhe chatear, lhe confundir. Eu posso desapontar você, mas Jesus jamais desapontará você, jamais defraudará você, jamais vai levar você pelo caminho errado. Nunca, nunca. Quarto nível. Verso 18. Não, vamos ler o 17, porque aqui ele vai dizer uma coisa importante. Então Jesus lhe afirmou, porque Simão Pedro falou, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então Jesus lhe disse, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Aqui Jesus está dizendo, olha, você tem uma identidade. Você é filho do seu pai que chama Jonas. Você, Laís, tem uma identidade. Você é filha de Gilberto e de Janeiro. Você é filho, filha
do seu pai terreno e da sua mãe terrena. Mas Jesus está dizendo, quero dizer uma coisa a você, uma revelação. Isso não foi revelado a você pela sua carne. Isso não foi revelado a você pela sua boniteza. Isso foi revelado a você porque meu Pai falou no seu coração. Porque meu Pai soprou sobre o seu coração, sobre o seu ouvido, essa verdade. E você estava atento. É por isso que Jesus ele dá a Pedro uma situada nele. Olha, você, a sua filiação terrena, você tem consciência. Mas eu quero dizer, você também é filho do Deus amado. Você também tem uma filiação espiritual. Verso 18, então, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ele está dizendo, sobre minha vida, Jesus, ele está falando sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O quarto nível de relacionamento é o relacionamento da igreja, com a igreja de Cristo. Esse é o nível que Jesus quer que você e eu entendamos nessa manhã. Você somos a igreja dele, somos edificados por ele. Quem é a pedra angular? É Cristo. Quem é construtor, ou que já construiu aqui, sabe que para construir você precisa fazer um fundamento. E esse fundamento ele tem que estar bem anclado, bem alinhado, não para cima. Quando Jesus fala no final do Sermão da Montanha, e ele diz assim, olha, você é comparado a duas situações. Ele faz uma analogia. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja bem, o que ele está dizendo? Não é que a casa foi construída apenas com rocha e a outra não, sobre areia. Ele está dizendo, você cavou o seu fundamento bem firme, cavou muito, cavou bastante, fundamentou os pilares, colocou uma rocha firme, por isso a sua casa não cai. A nossa casa espiritual, ela precisa estar fundamentada não em filosofias humanas, não naquilo que o homem diz, o que o teólogo fala, aquilo que o pastor fulano fala. A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra. O fundamento na palavra chama-se Cristo. E ele é quem nos dá o entendimento de ficarmos firmes. Porque se a nossa vida estiver, se sua vida estiver fundamentada neste pastor aqui, a sua casa vai cair. Mas se sua vida está fundamentada em Cristo, ela jamais cairá, porque ela é fundamentada sobre a pedra angular, a pedra que sustenta o universo. Quantos aqui têm a sua casa construída sobre a pedra angular, Jesus Cristo? Amém. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 10, eu gostaria que nós possamos ler juntos. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 10. Vamos ler juntos? 2, 3. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair
Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Olhe para seu irmão e diga assim: antes você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu digo a você uma coisa, amados. Se você é povo de Deus, entenda, essa promessa é para você. O que diz a promessa do Senhor? Diz assim: também digo você é Pedro, ou você é igreja, você é uma pedrinha que está sendo colocada sobre a pedra angular. Cada um de nós estamos como um tijolo, sendo colocados diante de Deus, para que no final nós possamos fazer parte de um grande edifício. Sabe como se chama esse edifício? Não é esse edifício aqui, Europa, não. Centro Comercial Europa, não. É a igreja do Senhor. E você é um tijolinho que está sendo colocado em cima da pedra angular. E quando esse edifício estiver pronto, aí virá o nosso Senhor, o grande construtor, o Deus Criador dos céus e da terra, e nos dará o privilégio de estarmos na sua presença. E ele vai dizer assim: olha, meu amado, você é essa pedra para que eu possa edificar minha igreja em cima da pedra angular. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Eu não sei se você entendeu isso. Nada do que o inferno possa fazer, nada do que o inimigo possa fazer, vai atingir a igreja do Senhor. Nada. Porque nós somos a igreja de Cristo. Para concluir, eu quero desafiar a igreja. Não caminhe mais como aqueles que vivem no reino desse mundo, porque você agora vive no reino de Deus. Na teologia, nós chamamos da doutrina do já e o ainda não. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais, mas ainda não tomamos posse porque ainda estamos nessa terra. Já somos filhos de Deus e estamos no reino espiritual, no reino dos céus, mas ainda não estamos com Ele porque estamos ainda nessa terra. Então nós precisamos viver não como quem ainda já é desse mundo, mas como o que nós verdadeiramente somos. O acesso ao reino de Deus foi aberto por Jesus, mas agora Ele nos deu chaves para que possamos acessar individualmente ao reino. Quando Jesus diz assim: meu filho, entra no teu quarto e fecha a porta, é um tipo de acesso. Sabe por que ele disse fecha a porta? É porque esse momento é íntimo entre você e Deus. É um momento que ninguém pode atrapalhar você. É um momento que você precisa ter, você e eu precisamos ter. Não necessariamente vai ser o aposento, o quarto, como você queira chamar. Pode ser outro local da sua casa, do seu apartamento. Pode ser um local onde você se sinta confortável. Quantas vezes eu já fiz isso fechando a porta do carro enquanto eu dirigia? Esse era meu momento. Quantas vezes a casa de banho foi meu momento? Quantas vezes o quarto é o momento? A sala é o momento. Mas não deixe de ter esse momento. Fechar a porta é para que você possa fechar a porta para tudo aquilo que atrapalha você nesse momento. Esse é fechar a porta.
feche a porta, ou seja, feche os ruídos, feche as informações, feche o YouTube, feche o Face, feche o Instagram e se foque na minha presença. Precisamos entender, então, amados, que nesse contexto bíblico, ter chave significa ter autoridade. Você tem autoridade. Você foi constituído para ser rei e sacerdote. Versos 9 e 10 agora, de 1 Pedro, isso mesmo. Vocês, porém, são reino de nação, povo que pertence, mas para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você tem autoridade, mas autoridade com um propósito. Não é aquela autoridade que muitos que têm autoridade vão dando carteirada por aí para humilhar os outros. Não, é ter autoridade para que você possa entender o seu propósito, o seu chamado. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tem propósito. Precisamos entender, então, que como igreja do Senhor, nós temos autoridade no reino para tomar posse, para estar num relacionamento íntimo com o Pai. Não sejamos mais esse mendigo sentado no banco de ouro. Não vivamos mais uma vida de religiosidade. Não vivamos mais uma vida de faz de conta. Que possamos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Já estamos terminando, mas eu gostaria de ler esse texto. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O cabeça é Cristo, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Jesus nos ensina, então, que nós precisamos entender a nossa identidade. Nunca perca a sua identidade. Nunca perca o sentido da sua vida. Você não é apenas... Agora, alguém me deu o seu nome completo. Elisângela Alves Conceição. Você não é apenas Elisângela Alves Conceição, mas conhecida como Eli. Você é filha de Deus. Você tem uma identidade com um sacerdócio real. Você é embaixadora, embaixatriz em outros, né? Do reino. Onde você passa, você exala o bom perfume de Cristo. Onde você e eu passamos, nós representamos um reino. Não é qualquer reino, não. Você não representa o seu sobrenome. Muitos se orgulham do seu sobrenome, não? Porque meu sobrenome é europeu. Grande coisa. Meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Não tem outro mérito melhor. E que, na verdade, nós não temos esse mérito, mas pela graça e misericórdia de Deus, os nossos nomes espirituais estão escritos no livro da vida. Olhe para seu irmão e diga assim: a tua identidade não é terrena. A tua identidade é celestial. Você não é desse mundo. Mas também não diga que é extraterrestre, pelo amor de Deus. Muito bem, amados. Feche seus olhos.